Bem-vindos ao nosso 8º episódio do podcast School On. Hoje nós estamos com duas ilustres presenças, Ana Luana, contadora, mentora, e a Mari, nossa aluna querida. Vamos falar um pouquinho sobre educação financeira, Feira do Investidor, né? E queria começar ouvindo sobre o que vocês acham, né, que é válido para a nossa vida a educação financeira. Que diferença faz? Então, primeiro eu quero agradecer o convite, Bárbara. É um prazer estar aqui com vocês. E independente do horário que vocês estão aí, né, nos ouvindo, que vocês aproveitem muito essa conversa. E assim, a educação financeira transformou a minha vida, né? Então, eu vejo que hoje eu utilizo dela para ajudar a transformar a vida de outras pessoas, porque eu acho que ajuda bastante, nos traz equilíbrio emocional em todas as áreas da nossa vida, então acaba estando interligado. Então nos traz segurança, nos traz possibilidade de realizar os nossos sonhos e, claro, de ajudar mais pessoas. Então é muito bom e eu acho que vocês estão de parabéns de trazer tanto conhecimento aí para as pessoas. Obrigada. E você, Mari? Então, eu queria agradecer, né, pela oportunidade de aprender, né, cada vez mais sobre a educação financeira, sobre o dinheiro, que é uma coisa tão presente na nossa vida. E assim como a Ana falou, o dinheiro, ele nos traz muitas coisas. A segurança, a possibilidade de realizar sonhos. Assim, no meu caso, que é para os estudos, né, para investir nos meus estudos. Então, eu acho que, assim, ter um conhecimento já básico antes de entrar na carreira, na vida adulta, é muito importante, porque eu já vou ter uma noção de como eu vou cuidar do meu dinheiro, das minhas despesas, dos meus gastos. Então, eu acho que é muito importante. Muito bom. Na verdade, eu acho que a gente precisa começar desmistificando um pouco algumas coisas, né? A gente tem crenças muito erradas a respeito do dinheiro. E eu acho que isso veio sendo sedimentado na nossa vida ao longo do tempo, talvez não tanto da Mari, porque a Mari já pegou uma geração, né, que está sendo ensinada sobre educação financeira, mas a gente cresceu com visões muito erradas, né? A gente não... você não vê as pessoas falarem sobre dinheiro, né, Ana Luana? Então, e para mim, Bárbara, foi libertador quando eu entendi que o dinheiro, ele é um meio de a gente conquistar as coisas, fazer o bem, ajudar mais pessoas. Eu acho que o grande, assim, se existe um problema em relação ao dinheiro, é quando você usa ele como um fim, né, e não um meio. Então eu falo muito sobre isso, que o dinheiro, ele precisa ser um meio da gente conquistar as nossas coisas, fazer o bem para o próximo, né? E nós que somos cristãos sabemos, né, que a gente não pode servir realmente dois senhores, né? Mas o nosso Senhor, ele é Deus. É Ele. O dono do rei da prata. Isso, então é Ele. E sempre vai ser. E você cuidar do seu dinheiro, organizar as suas finanças, não fere isso. Desde que você sempre coloque ele lá em cima e entenda que o dinheiro, ele é um meio, não um fim, né? Não, a área é uma financeira, crença forte. Isso. E a área financeira é uma parte importantíssima da nossa vida, né? Não adianta a gente tapar o sol com a peneira e tentar achar que isso não é importante. É muito importante. Né? Ela desequilibra casamentos, desequilibra o emocional, né? Não é verdade? O mundo, né? Isso, né? Assim, nós temos várias áreas da vida que precisam ser cuidadas e a área financeira precisa de uma atenção especial, né? Tendo essa visão de que nós não podemos desequilibrar a balança, né, de forma se você dá mais importância para o dinheiro do que as pessoas, né, as pessoas da sua vida, ou as pessoas, não precisa nem ser as pessoas próximas, né, o meu próximo tem muito mais valor do que o financeiro. E esse é um ponto importante da gente pegar, porque a gente percebe, né, eu falo muito isso na minha casa, eu percebo muitas pessoas chegando ao final da vida sozinhas, porque foram criando inimizades ao longo da vida, e aí faz negócios e perde amizade por causa de um negócio aqui, perde outro ali, e acaba no final sem ninguém, porque as decepções com as pessoas são parte da nossa vida, a gente sempre vai se decepcionar, isso é uma lei, não tem como a gente não se decepcionar com as pessoas, porque os interesses são conflitantes, mas se a gente não aprender a perdoar, passar por cima, equilibrar, o que é mais importante para mim? Né? A gente precisa desse equilíbrio, né? Com todas as áreas da nossa vida. E muitas brigas vêm justamente por isso, né? Porque a pessoa vê o dinheiro como
o fim e não o meio. Isso. Que a partir do momento que ela vê ele como um meio, ela entende também que aquela pessoa é muito mais importante do que o dinheiro. Isso. E ela passa por cima, inclusive, perdoa uma dívida. Entende, se coloca no lugar do outro em relação àquela dívida que às vezes aquele irmão não está conseguindo fazer aquele pagamento para a pessoa. Entende? Então, a partir do momento que você se abre para essas outras questões, eu acho que você leva essa parte financeira com mais leveza. É muito uma questão de autoconhecimento, né? Você precisa se conhecer e saber o que você pensa a respeito do dinheiro. Quais são as crenças erradas que você tem a respeito do dinheiro e como mudá-las, né? Talvez não tanto para a Mari, porque vem vindo... né, aprendendo já com crenças corretas e bem fundamentadas. A gente tem uma relação um pouquinho diferente, né, Ana? Eu também fiz um curso recentemente de educação financeira e percebi, né, até agradeci o meu pai. Falei, pai, obrigada, porque ele trouxe algumas crenças muito positivas para nós, sabe? Meu pai, desde criança, sempre ensinou a gente a lidar com o dinheiro e... eu lembro da gente pititico, da idade dos meus filhos. Ele, né, se ele me entregasse R$10, ele falava, você gasta 7, 3 você tem que guardar. Sempre, desde pititico. 30%. 30%. Gostei. Ele tinha uma visão muito, né, assim, muito correta a respeito do dinheiro e a minha vida inteira eu juntei dinheiro. Né? Estar aqui hoje é resultado de uma boa educação financeira que eu tive. Porque essa escola só aconteceu por causa dessa disciplina que me foi ensinada quando eu era criança. Então, sim, como você disse, é uma ferramenta. O dinheiro é uma ferramenta para a gente realizar sonhos, para a gente mudar vidas, né? Então, a gente precisa ter primeiro essa consciência, né? A gente precisa amar, gostar de ganhar dinheiro, de ter dinheiro. Não ver como algo ruim, não né? ver o dinheiro como algo ruim, né? Falar disso, isso é muito importante. Desde que o dinheiro esteja no lugar dele, né, e não no lugar das pessoas, a gente vai fazer bom uso e a gente vai alcançar lugares mais altos por causa dele, né? A gente consegue trazer muitas oportunidades para vocês. A senhora falando aí que a escola só foi uma possibilidade porque a senhora guardou muito dinheiro quando criança. Esse ano, no começo do ano, eu tive a oportunidade, né, de viajar para o exterior. E uma parte do dinheiro que eu levei, foi de todo o meu trabalho, que eu juntei, guardei meu dinheiro. Legal, gente, que isso? De presente da minha avó, do meu trabalho, assim, sabe? Eu guardei o dinheiro e eu tive a possibilidade de viajar para outro país, que eu amo viajar, assim, tenho essa vontade. De fazer uma coisa que eu amo com o meu dinheiro. Então, eu acho que, foi muito importante a educação financeira na escola, assim, essa ideia de guardar dinheiro, economizar o dinheiro para coisas futuras, para planos futuros. Gracinha. E quando a gente aprende a economizar dinheiro, olha, Mari, você conseguiu guardar dinheiro. Isso te doeu? Não, assim... Então, olha como é interessante, gente, porque isso me doeu durante um tempo. Então, durante um tempo foi muito difícil para mim de guardar dinheiro, porque igual seu pai, Bárbara, o meu pai também me ensinou, ele falava, olha filha, tem uma frase dele que era perfeita, ele falava assim, quem guarda tem, quem guarda tem. Realmente. Então ele me ensinou, só que nós, seres humanos, cada um absorve isso de uma forma diferente e leva para a prática isso de uma forma diferente. Então não quer dizer, né, quando a gente traz essas questões dos pais, não quer dizer que a gente está culpando os pais de forma alguma. Na verdade, a gente precisa entender que a forma como a gente também absorveu tudo isso é responsabilidade nossa. Sim. E eu não guardava dinheiro. Eu gastava tudo que eu ganhava. Então, eu gosto de falar que eu fui a minha primeira cliente, né? Porque realmente eu gastava tudo que eu ganhava. E aí eu passei por alguns estágios até eu conseguir sentir prazer em guardar dinheiro. E o primeiro ponto, a gente esquece que aquele dinheiro também é seu. Quando você guarda, isso é muito importante para quem está aí ouvindo e tem dificuldade de guardar dinheiro, precisa entender que aquele dinheiro ele é seu. Você só não está gastando ele naquele exato momento. Então, eu sentia essa dor quando eu comecei a guardar dinheiro, eu sentia essa dor. Porque eu sentia assim, nossa, eu não estou aproveitando a vida. Deixando de fazer coisas. Podia estar aproveitando agora o meu presente. Nem sei se eu vou estar viva amanhã, não é uma das crenças? Demais. Nem sei. E eu vou falar, viu, gente? Vocês podem pesquisar no Google, porque assim, a chance de estar viva é grande. A expectativa de brasileira ela é bem alta. Graças a Deus. Então foi algo que eu precisei aprender. Eu falo que eu passei por alguns estágios até conseguir assim, começar a poupar sem sentir como algo ruim. Isso é uma coisa boa. Muito.
E aí, o primeiro estágio é a gente aprender isso, né? Entender que se a gente não poupar, nós não vamos ter, né? Meu pai falava assim, se a pessoa ganha, né? Se o salário dela é 1 milhão e ela gasta 1,1 milhão, ela nunca vai ter nada. Mas se ela ganha 1.000 e guarda 100, ela sempre vai ter alguma coisa, né? Aí eu lembro de uma frase. Falava assim... Eu falo muito sobre isso. A solução dos seus problemas não é mais dinheiro. E aí as pessoas brigam comigo, porque eu falo assim, você tem que aprender a cuidar primeiro do que você tem, né? Ser grato pelo que você já tem, cuidar do que Deus já te confiou, para depois Ele te confiar mais. Então eu acho que Deus fica olhando lá de cima assim pra gente. A gente fica pedindo, né, muitas coisas pra Ele deve olhar pra gente e falar assim, filha, você tá cuidando do que eu já te dei? É bem isso mesmo. Você está usando tudo, você não está gerindo. É bem a parábola dos talentos. Né? Você falou dela para mim já. A parábola dos talentos fala muito disso, né? E às vezes a gente... tem muitas pessoas que têm até dificuldade de entendê-la. Porque é um senhor que deixa, né, o talento para cada um, de acordo com... Alguns têm mais, outros têm menos. Isso. E quando ele avisa que ele vai voltar. E alguns... né, fazem render, o último não. O que enterrou, né? O que enterra o talento é o que traz a lição para nós, né? Porque Deus volta e Ele espera que a gente faça algo daquilo que Ele entregou para nós. Então, isso fala muito sobre a nossa vida como um todo. Deus nos deu habilidades únicas. Só a Ana Luana consegue fazer o que a Ana Luana faz. Só a Mari consegue fazer o que a Mari faz, né? Nós somos únicos. E se a gente não busca conhecimento para fazer o melhor daquilo que Deus nos entregou, nós estamos enterrando nossos talentos. E aí, quando Deus chegar, Ele vai falar, servo mau, você não fez render aquilo que eu te entreguei. Né? Então, a responsabilidade por buscar esse conhecimento, por desenvolver essas habilidades é nossa. Não é de ninguém, né? Não é da minha mãe, nem do meu pai, né? Entender que esse talento nem é nosso, né? Então, Ele nos confiou, Ele espera que a gente faça algo com isso. Como é tudo na nossa vida, né? Nós estamos falando de dinheiro, todas as riquezas que Deus nos entregou, né? Uma casa ou um carro, ou seja lá o que nós temos, esse é o princípio da mordomia, né? Que a gente vê na Bíblia. Isso está sendo cuidado por nós, porque não é nosso, vai ficar tudo aqui. Nós vamos deixar tudo para trás. Então, não existe... Se a gente tiver essa visão de desapego, de estou cuidando enquanto eu estiver aqui em vida, muda tudo a nossa forma, a nossa relação com o dinheiro, né? A nossa visão de futuro. Claro que eu quero aproveitar a minha vida, mas tem que ter o equilíbrio entre... preciso aproveitar o hoje, preciso ter o meu tempo de descanso, preciso ter as minhas férias, preciso comprar algumas coisas, mas também preciso guardar para o futuro. Né? Essa é a visão equilibrada que a gente precisa ter. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente precisa estar preparado para ele. Né? A parábola do talento traz essa reflexão de ter uma noção de futuro. Né? Eu não posso... Não é só o agora. E as pessoas ficam tão apegadas em só querer ganhar mais dinheiro. Não que seja ruim você buscar prosperar financeiramente, crescer, mas às vezes fica tão apegada a isso e não cuida do que já tem. Né? E muitas vezes eu falo que a vida financeira ela não tem a ver com quanto você ganha. Tem muito mais a ver com a forma como você lida com o seu dinheiro, com o que você já tem. Quantas pessoas ganham muito bem? Eu vivencio isso, de atender pessoas assim que ganham muito bem e não tem nada, como você acabou de falar. Não tem organização financeira. Assim, já crescerem com essa mentalidade, porque é a mentalidade mesmo. Eu fico muito feliz de saber que os meus filhos também estão recebendo, né, toda essa informação e a gente acaba praticando em casa. Sim, é muito importante, né, ter esse apoio em casa também. A Jaque faz um trabalho fenomenal, né, Mari? Eu sou suspeita para falar. A Jaqueline é uma professora de educação financeira de mão cheia. Mas essa é muito a visão da escola. Desde que a gente começou, existe uma onda no mundo que é a da visão maker, né? Vocês já devem ter visto que está muito relacionada à robótica, programação, mas o que é maker? Maker é fazedor, né? A gente quer estimular vocês a fazerem, tira a ideia do papel e executa. Isso é muito da visão empreendedora, né? Empreendedores são aqueles que pegam algo no papel e fazem acontecer, né? Sempre arriscam, né? Sempre arrisco naquilo que a gente tenta tirar do papel para fazer acontecer. Mas a nossa visão para vocês é essa. Mas não adianta a pessoa, às vezes a pessoa tem um perfil empreendedor.
ela começa muito bem as coisas, sabe executar, mas ela não tem constância, ela não consegue dar continuidade àquilo que ela começou. Então, o ideal é que a pessoa tenha essa visão, essa coragem, que é preciso coragem, né, pra gente empreender em qualquer área da nossa vida. E aí entenda, não é só empreender financeiramente, é saber que depende de mim mudar a minha realidade em casa, né, no meio de amizades, né, eu preciso querer melhorar o ambiente onde eu estou. Isso é ter uma visão empreendedora na minha vida como um todo. E a constância, ela é muito mais importante do que a intensidade, Sim. né? E aí que entra a constância, porque eu tenho a iniciativa de promover uma mudança, mas se eu não der continuidade àquilo, não se sustenta, né? A mudança não vai ser sustentável, e aí vai morrer. Então eu preciso, né? Eu quero mudar os meus hábitos, então eu preciso começar, né? E aí segunda-feira é o Dia Mundial dos Começos, começo a minha dieta, mas não dou continuidade. Entende? Então não adianta eu empreender uma mudança. Aí depois só reclama, não faz nada pra mudar. E aí, a tendência humana é reclama e culpa alguém. Não consegue. A gente sempre acha culpado. Tem que achar alguém, né? Tipo assim, a culpa não é minha, é de alguém. Dos meus pais que não me ensinaram, dos né? Dos meus pais, minhas crenças. E aí começam as narrativas, né? Que são as justificativas, as historinhas que a gente cria pra poder tirar a culpa de cima da gente e jogar em alguém. Mas a culpa é nossa, gente. A responsabilidade é nossa. Então a visão tem que ser essa com relação à minha vida financeira, com relação à minha, né, aos meus hábitos diários, à minha disciplina ou não disciplina. A visão é essa. A responsabilidade por promover a mudança é minha, mas não só promover a mudança, como sustentá-la, né? Que é a visão tão importante a respeito. Nós estamos trazendo aqui e falando de educação financeira, mas isso é para a vida toda. Né? Eu preciso cuidar dos meus relacionamentos com essa mesma visão. Eu preciso cuidar dos meus hábitos de saúde com essa mesma visão. São todas as áreas. O meu emocional precisa desse cuidado. O que eu preciso fazer de diferente para mudar o meu emocional? Então, vou tomar essa atitude. Mas eu preciso mantê-la. Né? Então, nós precisamos um pouco mais disso na nossa vida. Né? A gente percebe muito as iniciativas que a gente traz para a escola, para os alunos. Eles amam no início, mas depois que exige a constância, que exige a disciplina, eles começam a se ressentir, né? Nossa, mas é muito puxado, tá muito difícil, tá, eu né? acho que é uma coisa natural da pessoa, não natural consegue ser aguentar humano. No começo parece uma coisa assim maravilhosa, chega na metade e fala, não é tão legal assim, sabe? A pessoa não tem a capacidade de manter, continuar com a ideia do início, sabe? Por isso que eu acho que a gente precisa se automotivar. Então a gente não pode ficar esperando a motivação externa. A motivação, ela precisa partir da gente. E aí a gente precisa ter isso muito bem claro. Quais são, por exemplo, em relação às finanças? Quais são os meus sonhos? O que eu desejo? O que eu quero alcançar? Tem um objetivo. Isso. E não adianta só ter um objetivo assim tão longe. Eu preciso pegar isso que eu quero alcançar e às vezes dividir ali em pequenas metas. Em pequenas metas. As metas pequenininhas, até porque às vezes as pessoas me procuram falando assim, Luana, eu não consigo me organizar, eu estou endividada, assim, e aí a gente vai perceber que falta o quê? A reserva de emergência. Você se organizar financeiramente e construir a reserva. E aí a pessoa quer fazer uma reserva, gente, de 50 mil, sendo que ela não tem nada. E aí ela ganha, por exemplo, 4 mil por mês. Então, assim, vamos devagar, vamos pegar esses 50 e vamos dividir, vamos alcançar primeiro R$1.000, você que não tem nada, vamos alcançar R$1.000. Isso. E aí você vai comemorando. Você não comemorou a economia que você fez quando você fez uma viagem para o exterior? Isso é maravilhoso, gente, você comemorar cada conquista. Mas é claro, vai ter os altos e baixos, né, Bárbara? Vai ter os desânimos. E aí, outra forma de se motivar, que eu acho bem interessante, é utilizar, gente, olha as redes sociais, seguir pessoas que falam sobre isso, ou que estão onde você tem vontade de chegar, que vai te inspirar. Influencers. Eu faço isso com a educação financeira. Porque como eu me motivo estudando para levar para outras pessoas. E é importante que a gente ande com pessoas que têm essa mesma visão, né? Porque o meio faz toda a diferença, né? Se você estiver num meio em que as pessoas acham que devem gastar tudo e viver o hoje, você não tem jeito, gente. Às vezes você pensa assim, não, mas eu tenho personalidade. Ninguém faz a minha cabeça. Claro que faz, gente. Isso é bíblico. Claro que faz, todo mundo. Se você começa a andar no meio em que aquilo é normal, para você vai ser normal, não tem como não ser.
né? Isso é natural. Então, por isso é tão importante a gente escolher com quem a gente anda. Você tem que escolher andar com pessoas que estão querendo alcançar algo além, que tem aquela visão sua de melhorar, de crescer, de persistir, né? Porque nesse momento em que você perde um pouco a sua motivação, se você tem pessoas do seu lado para falar, vamos, estamos juntos. Isso faz toda a diferença, né? E aí, a Mari é um bom exemplo aqui do que eu queria trazer dentro disso também, que é a importância do trabalho, né? Eu fico admirada de ver, nós temos muitos alunos que trabalham, que já ganham o seu dinheirinho. Eu comecei muito nova, você também, né, Ana? Nossa! Comecei muito nova e isso fez toda a diferença na minha vida. Eu acho que esse é um erro muito grande do mundo hoje, sabe? De não querer que as crianças vivenciem isso. Adolescentes ali, eu comecei com 12 anos. Eu aprendi ali o que era o valor do dinheiro, que não é fácil, né? Que a gente... Quando você começa a ganhar seu próprio dinheiro, você vê o tanto que assim, você começa a dar mais valor esforço, nas coisas, né? Assim, fala, esse dinheiro eu tive que suar muito para conseguir ele, então eu vou não é fácil, gastar, né? Você valoriza mais cuidado, tem mais cuidado com o dinheiro, é isso mesmo. Isso é muito importante hoje, né? E não é só, assim, o trabalho ensina muito, não só com relação ao dinheiro, mas, né, o contribuir ali todos os dias, a disciplina de estar ali todos os dias, né? O ter um chefe. Né? Isso ensina muito. Regras, né? Ter as regras para serem seguidas, isso ensina muito. Né? E eu fico triste de ver que hoje não tem muito essa visão. Antigamente os meninos começavam a trabalhar cedo, né? Eu comecei a trabalhar também, assim, né? Eu falo com 11 anos, mas com 11 anos a gente ia lá pegar as pratinhas na gaveta, né, do pai. Mas eu também comecei nova assim, e eu acho que fez total diferença. E aí hoje eu escuto algumas pessoas falando, mas trabalhar vai perder a infância. Não vai perder a infância, gente. É só a gente encontrar o equilíbrio nisso. A criança, ela não precisa trabalhar 8 horas por dia, né? O adolescente, né? Ele não precisa trabalhar. Isso, é você entregando pequenas responsabilidades, até para ele começar a perceber que ele consegue. O Ricardo Filho vai começar a trabalhar já. Graças a Deus. E é isso mesmo. Saber equilibrar as coisas, né? Com relação a tudo. Eu acho que o trabalho ensina de uma forma que nada mais ensina. E eu, né, tenho aprendizados de vida que se talvez eu tivesse começado mais tarde, eu só teria mais tarde na vida também, né? Fico vendo pessoas com a mesma na mesma faixa etária, né? Talvez não tiveram a mesma experiência, que tem uma visão completamente diferente, né? Que agora estão começando a querer desenvolver algo, fazer algo da vida, né? E eu sou muito grata por ter começado muito nova, porque eu já comecei a construir ali, desde aquele tempo, né? Eu já comecei a construir e hoje vivo algo como colheita daquele tempo lá atrás, né? Então, acho que foi definitivo para a minha vida ter começado a trabalhar cedo. Eu gosto de falar que essa fase minha também, onde eu comecei a trabalhar cedo, me ajudou a amadurecer a questão da busca do propósito. Hoje em dia as pessoas não estão assim tão em busca do propósito. Não sei se vocês já escutam isso na idade de vocês. Nossa, qual é o meu propósito de vida? Gente, vocês vão descobrir fazendo. Porque, primeiro, eu acho que o propósito da gente é servir de alguma forma, porque Deus nos confiou os talentos, não foi? Só que eu não sabia quais eram os meus talentos. Aos poucos eu fui descobrindo e estou descobrindo ainda. Tentando aqui, tentando ali, costurando. Aí eu sempre gosto de trazer esse exemplo. Bárbara, assim, eu sou contadora há muitos anos, né, já. Deixa eu ver, uns 17 anos que eu formei. Então, assim, mas de lá pra cá, eu já tive loja de roupa, eu já vendi semijoia, eu já trabalhei com consultoria de imagem, com moda, né? E hoje trabalho com educação financeira. Olha como eu fui me redescobrindo. E vocês precisam aproveitar isso. Sim. Aproveitar essa fase, é a fase de descoberta. Vocês podem errar. Eu, com 36 anos, acho que eu posso errar. Sim. Continuo tentando descobrir. Essa é uma lição muito importante para os meninos que estão no ensino médio. Porque às vezes acha que tem que tomar uma decisão acertada com relação ao curso que vai fazer. E exatamente, não tem. Porque eu posso começar um curso e perceber que esse curso vai me ajudar, mas eu vou fazer outro depois, porque não é bem, né, assim. Ele me mostrou. O que eu costumo falar aqui na escola? Eu falo, gente, se vocês trouxerem uma ideia para nós e a gente não implantar a sua ideia e falar, não é isso que a gente quer. Essa ideia já foi muito válida para nós, porque a gente conseguiu perceber que isso é algo que a gente não quer.
Entende? Isso foi útil, foi ótimo. Então, cada vez que você descarta algo, você está mais próximo daquilo que você quer. Entende? Então, é super importante essas tentativas quando a gente é mais novo, de trabalhar aqui, de estudar ali, de fazer esse curso, de fazer aquele estágio, que a gente consegue isso. A gente consegue ir eliminando algumas coisas do nosso caminho para chegar onde a gente quer. Né? A minha formação, por exemplo, é direito. E eu, né, alguns já conhecem um pouquinho da minha trajetória, mas eu estudei 7 anos para concurso, passei no concurso de cartório, assumi um cartório e Deus me trouxe para cumprir o meu propósito aqui na escola. Eu, como você, eu dei aula há 17 anos. Eu estive em sala de aula há 17 anos, então criei o método da Maple. Né? E aí dentro da Maple consegui perceber uma oportunidade que era, né, a demanda que existia na cidade para ter uma escola. Já era o processo. Já era o processo. A gente tem que viver o processo também. Às vezes a gente quer tanto chegar ali, conquistar, até nas finanças, às vezes você quer tanto ali, eu quero ter meu primeiro milhão. Né? É um dos sonhos, eu quero fazer o meu primeiro milhão, mas espera. Ok, você pode ter essa meta, mas vive o processo. Sim, tudo que acontece na sua vida tem um propósito. Sim. Não é verdade? Então, isso é muito claro quando a gente, né? Quando a gente começa a analisar tudo que a gente já viveu. Nada foi por acaso. O curso de inglês que você fez, né? A experiência que você está tendo dando aula, tudo isso vai te levar a algo para você usar essas habilidades, porque Deus veio construir na sua história aquilo que é ruim e aquilo que é bom, né? Com os erros que a gente viveu e com os acertos. E aí Deus vai mostrando como é que a gente vai trilhar o caminho. E o importante é a gente curtir o processo. E não ficar ansioso, onde eu vou chegar, o que eu vou ser, o que eu quero ser. Né? Esse não é o objetivo. O objetivo é, se você conseguir curtir esse processo, o seu tempo de sala de aula nunca mais vai voltar, o seu ensino médio nunca mais vai voltar. Né? Isso que você está vivendo agora, isso que a Ana está vivendo agora, isso não vai voltar. A gente tem que curtir isso que nós estamos vivendo. Pode ser que Deus vai mudar o nosso caminho completamente. A gente vai, talvez, vivenciar coisas totalmente diferentes daqui a 10 anos. Fez curso, fez a faculdade de Direito, agora diretora de escola. Exatamente. Que tem a ver. E me deu muita base para estar aqui, para enfrentar muita coisa que a gente enfrentou com os processos, né, iniciais da escola, com a pandemia. Né? A gente estava pronto em maio de 2020, quando nós tivemos a primeira morte em João Pinheiro de Covid. Nós estávamos com o protocolo de Covid pronto para a volta das escolas. Do jeitinho que o MEC apresentou 2 anos depois. A gente estava com todo o protocolo pronto, por causa dessa vivência do direito que me deu essa noção. Então, a gente apresentou para a prefeitura e, né, depois de... Nós só voltamos em 2022, mas em 2020, todo o protocolo que o MEC exigiu lá em 2022, a gente tinha ele pronto. Não, se eu não me engano, em 2021 começaram as aulas, que foi o ano que eu entrei na escola. No meio do ano de 2021. Eu comecei o ano com aula online. Híbrida, né? Isso. Online e presencial. Sim. Mas entende que, assim, às vezes você acha, não tem nada a ver, mas tem. Porque Deus não me fez passar, né, por todo o processo. Não foi à toa. Foi para que Ele me preparasse, para que eu tivesse segurança em tudo que a gente faz aqui. E é um conhecimento, né, que você adquire ali e que, igual você falou, ele vai servir em algum momento da vida. Nem que seja em uma roda de conversa, você vai poder ajudar alguém com aquele conhecimento que você tem, que você adquiriu. E direito nunca é um conhecimento, né? Em vão. Em vão. Eu sempre falo isso. Eu falo, se você não sabe o que você vai fazer, faz direito. Porque ele te dá uma segurança com relação, né? A vida, viu? A visão de mundo é diferente quando a gente tem. Tanto que a gente instituiu o direito como componente curricular desde os pequenininhos até o terceiro ano do ensino médio, para que vocês tenham, né, essa noção de relações jurídicas que a gente vive no dia a dia. Né? Mas vamos falar um pouquinho sobre a Feira do Investidor? Nós fizemos a Feira do Empreendedorismo, que foi aquela feira circular lá na Praça Redonda. Vendemos altos livros. Né? Eu comprei altos livros. Você não pode ver, né? Não posso. E eu acho muito bom, porque quando tem as feiras, os meninos trazem os livros, né? Vocês trazem os livros que vocês já leram e querem vender. E pra mim é ótimo, porque eu quero livros que vocês queiram ler. Pra mim até na escola. Né? Então, assim, acaba que a gente consegue casar isso aí. Mas
Fizemos a Feira Circular para que vocês tivessem essa oportunidade. E o ano passado começamos com a primeira edição da Feira do Investidor, que foi para vocês mostrarem conhecimento, né, sobre tudo que vocês vêm estudando na educação financeira com a Jaqueline. E aí a gente teve temas como dolarização de carteira, previdência privada, investimento em LCI, não foi? Foi muito legal, foi muito rico. Esse ano a gente resolveu abrir um pouco mais, porque o ano passado foi na escola, para os pais. Esse ano a gente vai fazer lá na faculdade, né? Chamamos ilustres palestrantes, né? A Ana Laura está aqui lá conosco, mas não vai poder porque vai viajar. Vai ser por uma boa causa. Mas vai ser muito interessante. Eu queria ouvir de você, Mari, um pouquinho de como que foi a última feira, o que vocês estão preparando para essa agora, como vai ser? Então, na feira do ano passado, eu, assim, como foi a primeira, eu não tinha muita ideia de como ia ser. E eu imaginava uma coisa, mentalizava uma, mas quando eu cheguei foi totalmente diferente, porque eu acho muito interessante a quantidade de caminhos que a gente tem para como fazer o dinheiro trabalhar pra gente, de, assim, não só trabalhar por ele, sim fazer ele trabalhar pela gente, sabe? Então, achei muito importante, muito rico a oportunidade da feira do ano passado, porque assim, cada sala era um tipo de investimento. Então, o aluno, eu, por exemplo, eu apresentava, aí a gente dividia entre os outros alunos que estavam no mesmo stand, a gente dividia para ir passear, né, na escola, ver os outros investimentos. E eu achei muito interessante, assim, os cartazes, os ensinamentos que os próprios alunos tinham, sabe, sobre esse tipo de... sobre o todos investimento. Os tipos de investimento, sim, né? Então, eu achei muito importante porque abriu muita visão. Que bom. Porque é um caminho, assim, uma coisa vasta. Quase não dá para escolher, né? Porque são muitas opções. E esse ano eu achei muito interessante a proposta de que vão ter palestrantes de áreas específicas falando sobre a experiência deles, sobre como é aquele investimento, para contar realmente como que é investir na prática, a coisa ali na hora, sabe? Então eu achei muito legal essa proposta, que a gente vai saber mais sobre como são os investimentos. Sim, acredito que vai ser muito prática mesmo essa Feira do Investidor, porque Sim. eu sei que os meninos estão se organizando para vão levar os Chromebooks e vão abrir contas, vai investir lá. Vai ensinar investimentos, não, abertura bacana. de conta em bancos virtuais. Ano né? passado foi uma coisa mais teórica. A gente colocou lá os cartazes, tudo escrito assim. E geralmente, na prática, é muito mais fácil de entender do que na teoria, né? Verdade. Porque, assim, você vê aquele monte de letras, de número, fala, misericórdia, eu não entendi nada. E quando você chega na prática, é uma coisa assim, uai, Era muito isso? mais fácil. Medo, não dá de apertar o botãozinho de confirmar o investimento? Porque tá muito fácil. É igual o mercado de ações, né? Você escuta falar e pensa, meu Deus, parece um Muito bicho de sete cabeças. complexo demais. Mas a hora que você abre a conta na corretora, faz ali um investimento, Sim. um aqui, outro ali, você vê que Escolhe não é umas bem três assim. pra brincar, né? É bem isso mesmo. Eu acredito que a prática ensina muito nesse sentido e dá mais segurança pra gente. A gente vai, né? Eu estava comentando com vocês antes da gente começar o nosso podcast que o meu primeiro investimento já foi direto na bolsa. E eu nunca tinha investido, né, em nada além de poupança. Olha. Nossa. Era só poupança. E aí Pois a gente já começa a identificar o perfil de investidor aqui de cada um. E aí era só poupança e aí comecei a estudar um pouco, né? Ouvir, seguindo, né, com as redes sociais, fui seguindo um investidor aqui, outro ali, falei, eu sou muito cabreira, então eu e meu marido nós somos muito diferentes. E isso é muito legal, muito rico, Equilibra. né? Cabeças diferentes. Se a gente conseguir um ouvir o outro, a gente vai longe. Mas é isso, ele é mais ousado. E eu sou Arrojado. Eu sou mais, né, mais mineira, mais confiada. Então comecei estudando, lendo. E dividendos, e, né, como é que funciona o mercado de ações. Eu já conheci um pouquinho, né, de como que funciona o direito societário, porque eu já tinha estudado direito. Então fui estudando. E ele foi
já começou investindo. Ele só queria saber quais eram os nomes, né? Fez amizade com o pessoal da área e começou a perguntar. E eles, vamos nessa, vamos naquela, vamos no outro. E eu, cabreira, estudando, pensando, meu Deus. E aí eu comecei devagarzinho, botei um pouquinho, depois mais um pouquinho, né? Entendendo, porque todos os investidores falam isso, que o mercado de ações é para investimento a longo prazo. Você tem que ter paciência, isso é, né? Meu marido, assim, tem um perfil um pouco diferente, então ele tentou um pouco o colocar e tirar, colocar e tirar. E eu acho que ele acabou vendo que essa não era uma boa estratégia, uma boa estratégia, né? Mas é importante ter essa experiência, né? Pra você ver que aquilo não funciona. Sim. Porque, às vezes, né? No meu caso, eu li e vi que muitos tinham feito aquilo e não tinha dado certo. Falei, acho que eu não vou arriscar nesse caminho. Mas ele, né, foi por esse caminho e tentou. E aí acabou, né, tomando outro rumo. Mas a gente ainda conversa muito sobre investimentos. E aí a gente começou a diversificar um pouco mais, né? Tem um pouco em ações, tem um pouco em letras, tem um pouco em tesouro direto, né? Então, assim, ele agora começou a dolarizar também, né? Para ter uma segurança um pouco diferente. E eu acho que esse é o caminho, é começar. E buscar conhecimento, né? Você falou aí que estudou muito. A gente tem que tomar cuidado porque a gente, assim, às vezes, por impulso, já vai fazendo ali e arriscando. Não tem problema você arriscar desde que seja um valor que você... Que tá ok, vai devagar, né? E aí, por exemplo, essa parte, Fabiano, né? Ele ser assim. Eu acho interessante também. Porque, eu aprendo muito com ele. Porque ele arrisca, sabe? Quem não arrisca não petica. Então, se você cuida das suas finanças, eu vou continuar defendendo, gente, cuida dessas finanças, organiza. E aí sim, você tira uma parte para investir. E dessa parte que você tirou, você vai diversificar ela. Às vezes uma parte você vai colocar ali no tesouro, outra no isso, ou no CDB que seja. E aí sim, né, numa renda fixa. E aí a gente vai para as ações. Isso. Como se diz? A gente não pode brincar com dinheiro, né? Mas é realmente brincar um pouquinho com essa parte de investimento para você conhecer. Isso. Você testar. É isso mesmo. Foi o que a gente fez, né? A gente começou assim. Então, traga um pouco do que a gente viveu para se alguém tiver, né, nessa fase de, nossa, por onde eu começo? Começa estudando, organizando. Na verdade, eu acho que o primeiro passo da vida da gente é botar no papel, né? O que precisa mudar? Então, com relação à vida financeira, o que eu ganho? Onde eu gasto? O que eu faço? Né? A gente visualiza primeiro no papel para enxergar como que eu posso desenvolver estratégias para mudar aquilo ali. Né? E não só com relação à educação financeira, mas os hábitos também. Né? A gente está fazendo isso com todos os alunos, sentando os meninos, traçando metas e desenvolvendo um plano de desenvolvimento individual, plano de estudos individualizados, para que vocês, né, consigam enxergar como eu posso gerir melhor o meu tempo. Né? Todos os meninos estão passando por essa formação do PDI para que a gente consiga ajudá-los nesse gerenciamento, né? Na gestão do tempo, como eu posso otimizar os meus estudos. Né? Porque é onde a gente entrou, aquela parte do ser constante e todo dia um pouquinho, né? Quando a gente é adolescente, a gente tem mais dificuldade de entender isso. E o financeiro ele é muito emocional. Demais. E aí eu vou aproveitar para trazer uma experiência minha. Né? Eu não fui organizada financeiramente desde sempre. Né? Então, assim, eu sempre ouvi que precisava organizar as finanças, precisava cuidar. Então, eu anotava, tanto eu quanto meu esposo, a gente anotava tudo que entrava de dinheiro, tudo que saía de dinheiro. Mas, gente, não fechava a conta, não fechava. Eu casei com 19 anos, ele tinha 26 anos. Então, assim, nós fomos tentando ali aprender juntos. E realmente não fechava, não dava. Todo mês ficava faltando um pouquinho de dinheiro e a gente tinha que antecipar uma conta, faz isso. Aí eu comecei a entender. E aí eu já estava na contabilidade há muitos anos. Eu já estava fazendo contábil, né? E meu pai tinha escritório de contabilidade desde sempre. E aí eu percebi que não tinha a ver com números. Não tinha a ver com a parte contábil. Todo mundo pensa, se organizar financeiramente é muito difícil porque tem que fazer muitos cálculos. Mas, na verdade, é onde você entrou. É mentalidade. É o emocional. É o emocional. Então, se a gente trabalha o emocional, até no post que eu fiz lá nos meus stories hoje, eu falei sobre isso. Como eu amo que vocês trabalham aqui a parte de finanças, mas, ao mesmo tempo, vocês trabalham também gestão emocional. Está interligado. Enquanto nós não percebemos isso lá em casa e começamos a buscar conhecimento, porque a gente precisa também aproveitar outras pessoas que já passaram, é o que você falou aqui agora há pouco.
né? Porque a gente tem muito o que aprender com o outro. Eu estou buscando até hoje aprender. E aí sim eu comecei a criar a minha reserva de emergência, paramos de viver no aperto e começamos a investir. Importantíssima essa parte do emocional, porque todo o desequilíbrio da nossa vida vem do emocional, né? Então, às vezes a pessoa gasta demais por uma necessidade, né? Uma carência que ela precisa suprir. Que assim, se ela gastar, por exemplo, aquela bolsa, se eu comprar essa bolsa, eu vou preencher esse vazio. Isso. Só que não é assim. Não é assim. Dura 2 minutos e depois bate um arrependimento. E uma ansiedade. E uma ansiedade porque as contas não fecham. Isso. E é o mesmo caso com pessoas que também comem demais, né? Às vezes o doce faz esse papel, a bebida faz esse papel, né? Ou a compra faz esse papel. Compensação, né? A nossa necessidade, né? E hoje em dia as telas têm feito esse papel, né? Tem trazido essa sensação de prazer, né? Cada rolada na tela que traz um vídeo que foi preparado para você, né? Foi separado pelo algoritmo para você. É isso. E mantém a gente viciado naquilo, né? Então, nós precisamos identificar onde que está consumindo o meu tempo, o meu emocional, o meu dinheiro, a minha saúde. Onde que está? Eu preciso lutar contra isso, né? Eu preciso agir contra isso e conseguir, né, ter uma disciplina de manter essa mudança. Porque só assim, é muito legal, eu acho que eu falei isso nas 3 últimas reuniões de paz. A maior descoberta para mim que a gente já viveu na civilização, mais que a roda, olha lá, hein? Mais que o fogo, foi essa da neurociência, da neuroplasticidade, saber que a gente pode mudar o que a gente quiser em qualquer idade. Entende? Pau que nasce torto não vai morrer torto, não precisa morrer torto. A gente pode mudar o que a gente quiser, depende da gente. Então, isso ou não é a melhor descoberta já feita na civilização? Isso é maravilhoso, porque não tem nada a meu respeito que eu não posso mudar, se eu quiser. Né? Então, se eu estiver disposta, eu posso mudar tudo aquilo que foi enraizado de errado, talvez por um trauma, talvez pela criação, talvez por crenças limitantes. Tudo pode ser mudado, né? Desde que eu queira e trabalhe para isso. E aí a gente precisa pensar que, é como você disse, tudo pode mudar, né? Só que primeiro eu preciso trazer para a consciência. Como eu tenho vivido em relação às finanças? Como tem sido a minha vida? E aí, quando você fala que tudo pode mudar, eu acho que a gente fura a bolha quando você justamente se questiona sobre isso. E aí, outro exemplo que eu sempre costumo falar sobre financiamento. Na minha família era normal fazer vários financiamentos. Então, assim, meu primeiro carro foi financiado, a motinha que eu comprei foi financiada. Então, todas as pessoas ao meu redor estavam financiando. E aí eu aprendi o quê? A furar essa bolha. Como? Buscando conhecimento e entendendo. Espera, eu também estava indo nesse mesmo caminho. E aí eu percebi, não precisa ser esse caminho. Espera, isso funcionou para eles, mas não precisa ser a minha verdade. Então, a gente se questionar sobre a forma como a gente está fazendo. Eu me questiono até hoje. Na verdade, eu acho que a gente precisa, né? O que você falou, o primeiro passo é consciência. Mas como que eu tomo consciência? Eu preciso ser humilde. Eu preciso ser muito humilde, gente, para entender que tem muita coisa errada comigo. E eu preciso ter coragem para mudar aquilo que precisa ser mudado. Né? Então, não existe mudança se a pessoa não tiver humildade para reconhecer que ela precisa mudar. E não existe mudança sem coragem. Para, né, tomar a atitude, romper com a bolha. Olha como é difícil. Romper com isso era uma crença que foi passada, todo mundo da família fazia, as pessoas com quem ela convivia faziam. Eu achava que ok também. E achava isso, era a minha que verdade. É o que a gente falou sobre o meio, que leva a gente a achar tudo normal. Então, isso é muito importante. Quando a gente busca conhecimento, e aí o conhecimento é o mito da caverna. Você vê a luz e fala, meu Deus, está tudo errado. Se você não busca o conhecimento a seu respeito, como é que você vai saber que tem algo errado? Às vezes a gente até busca, assim, o conhecimento chega e aí você fala, não, isso não é pra mim. Isso. Primeiro você nega. Eu falo que esse é o segundo estágio, tá? Certo aqui. O primeiro é a ignorância, você não tem conhecimento. O segundo é você falar assim, não, existe, mas isso não é pra mim. Não é pra mim. E aí quando você vai fazendo essa descoberta, vai falando assim, espera, deixa eu ouvir o outro. Por isso que é igual você falou verdade, que você e seu esposo são diferentes. Olha que legal.
Você poder Muito. ouvir ele. Eu aprendo muito com ele. A visão dele é uma visão de águia. Ele é muito empreendedor. Eu fico impressionada com a visão dele. Acho muito legal. Acho meu filho menor muito parecido com ele. Tem uma visão assim, muito diferente das coisas. Mas é isso, assim. Se a gente tiver humildade de aprender com o outro, e outra coisa muito importante que eu acho, nessa seleção, a gente seleciona com quem a gente anda, né? Quem que vai fazer parte do nosso... A gente tem que selecionar pessoas que, né, querem a mesma coisa que a gente, que querem crescer, que querem mudar, e pessoas que te amam ao ponto de apontar o dedo para você e falar: você está errado. Porque isso é amor. Um meio que te vê fazer errado, que te vê no erro e não te fala nada, não é um meio que te ama. Né? A gente tem uma visão distorcida a respeito disso, porque a gente quer que as pessoas passem a mão na nossa cabeça. A gente sempre quer, a gente acha que isso é amor. Isso não é amor. Né? A gente tem que ter cuidado para não reproduzir isso com os nossos filhos. Porque você quer, né? Você quer que ele seja... A busca pela felicidade dos filhos é tão grande que às vezes passa a mão na cabeça deles, né? Para que eles fiquem felizes ali naquele momento, que eles não sejam contrariados. E isso, a longo prazo, vai trazer só destruição. Né? Então, precisamos ser muito conscientes, né, e lúcidos com relação a nós mesmos e com relação aos nossos filhos. Aprender a ouvir, né? Aprender a ouvir, ter humildade para ouvir e para baixar a cabeça quando alguém te falar: olha, isso aqui não tá legal, isso aqui que você tá fazendo é errado. Concordar, né? Porque às vezes, igual eu falei, demora um pouquinho pra gente concordar. Às vezes, igual vocês, né, adolescentes, talvez vai concordar quando chegar a fase adulta. Mas assim, eu convivo um pouco com a Mari. Eu acho ela é muito madura nesse sentido. Não, mas assim, tem umas coisas que às vezes minha mãe fala: Mari, isso aí você errou, eu fico morrendo de raiva na hora. O início é esse mesmo, né? Sim. A primeira reação nossa é ficar com raiva da pessoa que tá te apontando um erro. Assim, não, eu não fiz errado. Você que enxergou errado, eu fiz errado. Olha a humildade. Só que aí, depois você pensa e fala assim: nossa, errei mesmo, ainda bem que me avisou pra não cometer o mesmo erro. Isso. E nós não vamos ser perfeitos, né? Nós vamos errar. Então, assim, o fato da primeira reação não ser a melhor, não tem problema. Eu acho que a gente vai trazendo assim pra consciência, e aí a gente passa a melhorar, não ter esse impulso também. O importante é a gente não endurecer o coração, né? Porque naquele momento você foi contra e falou: não, eu tô certa sim. E aí, quando você percebeu e a ficha caiu que você estava errada, tem que voltar atrás, não pode endurecer o coração, né? Porque o orgulho faz isso com a gente. Não, eu não vou voltar atrás. Isso em todas as áreas da nossa vida, isso para relacionamento. Quantos casamentos acabam por causa de orgulho, puramente por causa de orgulho? Ai, me perdoa, realmente eu estava errado. Né? Me desculpa. Por que é tão difícil? Isso é lição pra gente, ensinar os filhos da gente a sempre pedir perdão quando, né? A gente tem que fazer isso. O perdão é uma ferramenta maravilhosa. É uma ferramenta muito divina, né? E por que é tão difícil pra gente pedir perdão e perdoar as pessoas, né? Não devia ser. Eu tenho uma amiga que, assim, eu acho que a gente é muito parecida. De personalidade, assim, a gente pensa parecido tudo. Aí quando ela fala assim: não, isso aí você fez errado. Antigamente, eu não tinha muito essa visão, sabe? De reconhecer meu erro. Aí a gente ficava assim... Eu ficava com raiva que ela falou que eu tava errada. Fica lá 20 minutos sem conversar e depois volta assim, esquece. Só que... 20 minutos. É assim, a adolescência é assim. Só que com essa visão assim, você perceber que você tá errado, eu vejo tanto que é melhor. Assim, pra um relacionamento mais saudável, sabe? Que assim, a pessoa fala: você errou, e você... Nossa, putz, verdade, errei, eu não tinha que ter feito isso. Que diferença, né? Como a gente perde tempo quando a gente não cede. É tão libertador porque você economiza tempo. Não precisa ser os 20 minutos. Não desperdiça tempo de vida, né, Mari? Isso é muito importante. Minutos, agora é 20 minutos, mas se você não toma essa consciência agora, a tendência é ficar natural, ficar com raiva, ficar sem conversar, e aí vira horas, dias, porque o perdão é um exercício, né, Ana? Quanto mais a gente perdoa, mais fácil fica. Quanto mais a gente exercita o perdão nos relacionamentos, mais fácil fica. Pois né? É um presente de Deus pra gente. Um presente de Deus pra gente. Só que a gente demora um pouquinho. O Denner fala uma frase que eu acho excepcional. Ele fala: você não perdoar é como se você tomasse um veneno esperando que o outro morresse. Nossa. Essa é a mais pura verdade.
né? Porque só faz mal pra gente. Às vezes a pessoa não tá nem lembrando, não tá nem... né? Nem é isso, e a tá gente remoendo. tá preso naquele Remoendo. sentimento, Não. guardando, né? Então, é muito importante isso com relação ao auto-perdão também. Porque muitas coisas a gente faz e a gente não se perdoa. Então, isso é algo que a gente também precisa fazer, né? Quando a gente erra, e às vezes é um erro tão, meu Deus, que burra, por que eu fui fazer isso? Né? E já foi, não vai adiantar a gente ficar remoendo aquilo e vivendo Não aquilo. tem como você voltar não tem pra como. desfazer. O que eu posso fazer a partir de agora? Exatamente, né? para melhorar, para recuperar o erro. Isso, é isso. Então, que legal desse bate-papo. Queria foi ficar muito bom, mais foi horas maravilhoso. conversando com vocês. Que maravilhoso, que presente ter vocês aqui. Obrigada pelas contribuições. Nossa, eu que agradeço pelo conhecimento aqui. Foi um momento assim grandioso, foi muito, muito bom mesmo. Muito bom. gostoso conversar com vocês. E muito obrigada a vocês que nos assistiram. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau, gente.